Essa é para os sonhadores pragmáticos, os idealistas mão na massa, os utópicos realizadores. Sim, eles existem. São os apaixonados pela educação. Acreditam que podem mudar o mundo e, na nossa opinião, podem mesmo. São especialistas na fonte de energia mais transformadora que existe: a escola. Toda manhã, quando toca o sinal, cada sala de aula é uma usina de futuros. Tudo que vai valorizar, inovar, pacificar, sustentar o futuro no planeta começa ali. Para todos os biomas, culturas, governos, economias, corporações, famílias. Mas principalmente aqui para nós, que somos educação, a escola tem que estar em primeiro lugar. Mais do que o ensino, o apoio. A gente usa todas as atividades propostas, tanto pela Somos como pela M, né? Antes da venda, a parceria. O Plural, eu acho que ele é um enorme aliado do professor, é um enorme aliado da escola. Para além do operacional, o estratégico. A gente começou a olhar para Somos nesse sentido de parceira realmente de apoio, e aí fez a grande diferença. Como alavancar a performance de professores e alunos? Como ampliar a conquista e fidelização da comunidade escolar? Como garantir conteúdo de excelência para cada escola na sua região? Como zerar a inadimplência e acelerar a expansão? Os desafios são muitos. A resposta é uma só: pensando a escola em primeiro lugar. Somos educação. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa M-Week. Eu sei que muitas escolas, começamos hoje pela manhã com uma abertura incrível a partir das 9 horas. Tivemos aí mais 2 módulos que foram de fundamental relevância aqui, né, para a gente, para as escolas que estavam conectadas também. E para você que está desde manhã aqui com a gente, que bom, então seja bem-vindo novamente a este módulo. E para você que está chegando agora também, participe, coloque seu nome aqui no chat, a gente quer sempre saber quais são as escolas que estão conectadas com a gente. E sim, agora vamos trazer um tema muito importante, que antes de apresentar aqui o tema e falar um pouquinho, eu quero dar um boa tarde, um boas-vindas também ao Rafa. A Rafa é a pessoa que vai trazer aí detalhes e conteúdo super importante. Rafa, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Lu. Boa tarde a você, boa tarde às escolas também. Estou muito feliz de estar aqui para falar desse assunto, principalmente porque sei que você também tem muito conhecimento, vai ser uma conversa, uma troca, e espero que as escolas aproveitem os minutos que a gente vai passar aqui para falar sobre esse mapeamento de mercado, posicionamento. Ai, desculpa, eu já ia falar o perdão. perdão. Mas não é já surpresa, dei um spoiler. não é surpresa, está na programação, mas é justamente sobre isso, né, Rafa? A gente falou sobre definição de oferta hoje de manhã, você trouxe um outro conteúdo também falando de dados, mas olha que importante a gente falar do mapeamento do mercado e da concorrência na definição de oferta, né? O quanto é importante a escola conhecer, né, os seus concorrentes, conhecer as demandas do mercado, para aí sim ver se está em linha com a definição da sua oferta. E não é um assunto fácil, não. A gente que vê as escolas, a gente sabe o quanto elas têm dificuldade de fazer isso com qualidade, com profissionalismo. Então, acho que o módulo de agora vai ajudar a escola a deixar esse trabalho mais profissional. Primeiramente, a gente vai tentar, né, mostrar os caminhos, por que é importante fazer isso, e depois dar, né, um passo a passo, materiais para que realmente a gente possa apoiar a sua escola nessa definição tão importante. Mas antes, volta aqui para mim um pouquinho, eu quero fazer alguns convites aqui para vocês, né, que ainda não participaram na parte da manhã. Quem já participou já está meio craque aqui de como que a gente está organizando a nossa M-Week. Mas a gente tem um convite para vocês participarem aqui da nossa plateia virtual, isso mesmo. Nós estamos convidando as escolas que estão conectadas com a gente para vocês estarem aqui no telão que está apresentado aqui do nosso lado, lado do Rafa, onde vocês podem entrar no link que está fixado aí no chat da nossa transmissão, para que vocês estejam aqui conosco, né? Interajam aqui através das imagens, das linguagens aí que a gente está utilizando, para que vocês estejam conosco também nesta apresentação importante agora neste terceiro módulo. Além da nossa plateia virtual, a gente vai promovendo também a cada módulo, né? A cada entrada aqui, uma enquete. A gente quer muito, né, conhecer os dados das escolas que estão conectadas, o perfil
né, de vocês, mediante os assuntos que nós estamos trazendo. E a gente já começa com uma primeira enquete que já vai ser disponibilizada aí, se já não está, no nosso chat também. Ela fica ao lado do chat ali, nas conversas que vocês têm aí na plataforma. E aí sim, a gente vai falar sobre esse tema tão relevante. Você quer falar sobre essa enquete, Rafa? Posso falar, Lu. Eu escolhi essa pergunta porque eu acho que é legal a gente saber esse cenário da escola. Em que momento do ano a sua escola acaba investindo, fazendo esse trabalho de mapeamento da concorrência, analisando o mercado? É no primeiro semestre? É no segundo? É no primeiro e no segundo? Ou a sua escola nunca fez um trabalho tão estruturado? São as sugestões de resposta que a gente colocou aí para essa pergunta. E tá aqui, né? Tá aí. Isso. Primeiro, o Rafa colocou primeiro como... e segundo. E se a sua escola nunca fez isso de uma forma tão estruturada assim, a gente quer saber, para depois a gente ver o balanço das escolas que estão nos assistindo, quanto já fazem um pouco desse trabalho, né? E não tem certo ou errado, né, Rafa? Aqui é só realmente a gente mostrar os caminhos, né? O quanto é importante cada etapa também. E a escola também se atentar para esses hábitos, o quanto é importante olhar para o concorrente, para o mercado, para a tomada de decisão. É isso então, aí. Essa enquete fica ativa durante todo o nosso módulo. Então, lá em cima, na parte superior aí do lado direito, se tiver configurado certinho aí no seu computador, do lado do íconezinho de mensagem, tem a nossa enquete. Então, entre lá, participe conosco, essas informações são muito relevantes, até para a gente entender os perfis das escolas e como elas estão trabalhando aí neste tema, que também é muito relevante. E agora sim, vocês também que sempre que virem, né, este ícone de uma máquina fotográfica aí no alto da sua tela, ali no cantinho, printem, tirem uma foto, né, registrem esse slide, sempre esperem ele chegar no final, porque são slides que nós entendemos que é importante para a sua escola, que vocês vão querer registrar também. Então, é uma forma de nos organizarmos e darmos a dica aí, ó, pega esse slide, leve para a sua escola, porque ele é muito importante. Lu, agora eu estou lembrando, esse slide, essa apresentação, eu não coloquei fotinho em nenhum, porque a minha sugestão é que você printe tudo. Você foi no todo, então, gente, então tirem foto de tudo. Já garante o print de todo, você vai ver que a apresentação está estruturada com vários tópicos, quase que um checklist. Então, eu recomendaria você já deixar o mousezinho aí preparado para você sempre fazer o printzinho de cada tela, porque eu acho que é um checklist muito importante. É isso, então a gente entende que tudo que está sendo dito aqui é importante, né, Rafa? Mas vale fica parte da premissa que todos os nossos módulos, eles são construídos assim, são slides que a gente julga que é interessante. O Rafa já trouxe todos dele aqui, super interessante. Mas fiquem à vontade, tá? Em vocês tirarem print, né? Fotografarem todo o nosso conteúdo aqui também. E agora sim, a gente vai falar, né, desse tema que já apresentamos aqui para vocês. É o nosso módulo 3, onde vamos apresentar aqui o mapeamento do mercado e da concorrência na definição de oferta. E eu quero convidar o Rafa para trazer aí as suas considerações, a sua apresentação. E a gente vai trocando aqui ao longo do seu módulo, Rafa, para que a gente troque as nossas experiências aí conversando com as escolas de todo o Brasil. A gente tem bastante coisa para compartilhar aqui também. Perfeito, vamos começar. Tem um vídeo antes? Não? Tem um vídeo antes. A gente preparou, desculpem, a gente mudou a ordem do vídeo aqui, mas a gente preparou um vídeo também, né, que a gente fez com muito carinho, para vocês conhecerem um pouquinho por trás de tudo que a gente trabalha aqui. E eu quero convidá-los a conhecer, então, este vídeo que preparamos especialmente para a M-Week e vocês conhecerem um pouquinho mais do time M também. Vamos ao vídeo. A M inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a M encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos. Tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a M é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A M conhece a escola,
porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a EME é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à EME Week 2025. Estamos de volta aqui com o nosso módulo e eu quero começar falando de um texto de um general militar chinês, que foi também filósofo e escritor chinês, que vai trazer o começo aqui da nossa fala com uma reflexão que eu acho que é interessante. Por que, afinal de contas, a gente fazer o mapeamento dos nossos concorrentes? Olha que interessante esse texto do general Sun Tzu. Ele diz o seguinte: se você conhece o seu inimigo tão bem como a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Agora, se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória conseguida, você provavelmente sofrerá uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você sucumbirá em todas as batalhas. Mapear a concorrência fica claro para a gente da importância, né? Por que a gente faz esse trabalho como escola, né? Aliás, todas as marcas, todas as empresas, né, que se estabelecem como serviços, precisam passar por esse trabalho de análise do mercado, análise da concorrência, né? Por quê? Vamos conhecer as estratégias, a gente consegue conhecer as estratégias de quem oferece os mesmos serviços que nós. Promover melhorias para a gente, né? Como é que a gente faz para encontrar oportunidades de melhoria? Fazendo esse mapeamento, eliminando ou minimizando desvantagens que a gente tem perante a nossa concorrência, se destacando no mercado para a gente se destacar, para aprimorar o nosso atendimento, para melhorar o nosso posicionamento como marca. São todas grandes oportunidades, né? Mapear os concorrentes faz a gente conseguir enxergar, né? Se a gente está aquém, se a gente está à frente, se a gente está equiparado. Tem várias situações em que a gente vai entender que existem diferenças mesmo, né? Mas em que lugar as diferenças podem ser favoráveis a nós como escola? A gente tem que sempre pensar dessa forma. E aí eu quero começar trazendo uma reflexão de quais escolas, afinal de contas, a gente faz esse tipo de mapeamento. Todas as escolas que estão ao meu redor, elas são passíveis de eu fazer esse tipo de análise? Não preciso fazer isso. Primeiro ponto é eu, de fato, identificar quem são os meus concorrentes diretos. E aí está uma listinha que eu acho que vai ajudar você a definir melhor quem são os seus concorrentes e que merecem esse trabalho de análise, de mapeamento, né? Escolas que atendem o mesmo segmento de mercado que a sua, então nem todas as escolas têm o mesmo perfil, têm o mesmo público, não atendem o mesmo segmento, então você não precisa temer as escolas que não atendem o mesmo segmento que a sua, então ela não é um concorrente direto, não precisa ser alvo do seu trabalho de mapeamento e de análise. Agora, escolas que possuem o mesmo posicionamento que o seu, essas sim, sem dúvida, tem que entrar no seu radar. Escolas para as quais você perdeu mais alunos nos últimos anos, também acho que é uma escola importante de você mapear, né? Existem vários sites públicos disponíveis onde a gente consegue ver dentro do nosso mercado de atuação, né? Quantos alunos estão, em quais escolas eles estão, os segmentos em que estão, e você pode encontrar, né, as escolas onde você acaba perdendo mais alunos. Outra forma de encontrar esse dado é você fazendo um próprio levantamento das perdas, da evasão que você teve em sua escola, de mapear ali para onde os seus alunos foram, quais foram as escolas que solicitaram a transferência, e aí você ter a relação de qual escola ao seu redor está roubando, vamos por assim dizer, né? Levando mais alunos da sua escola. Essa, sem dúvida, também é uma escola-alvo da gente fazer um trabalho de mapeamento e de análise, né? Escolas das quais você mais recebeu aluno nos últimos anos também, né? Interessante saber, essa aqui eu não vou fazer porque eu estou recebendo alunos dela, é um concorrente, mas eu estou perdendo, mas é importante fazer para saber movimentos que a concorrência está fazendo para puxar de volta esses alunos. Então, é uma escola que eu acho que também é importante estar no radar desse tipo de trabalho, de mapeamento, né? E escolas que cresceram nos últimos anos. E aí é aqui assim, vale você avaliar a questão de crescimento, né? As escolas cresceram em número de alunos, as escolas cresceram em popularidade, a escola cresceu em como é que se diz? Quando você tem... Enfim, o boca a boca, né? As pessoas estão falando muito daquela escola e aí você acaba
começando a perceber de que ela acaba tendo mais popularidade perante o mercado, é uma escola que pode ser interessante você fazer um trabalho de análise. Então, coloquei aqui escolas que cresceram para você também avaliar. Então, dá um print nessa tela, como a gente falou, você pode printar muitas telas aqui para você levar em consideração pelo menos esses aspectos quando você for iniciar esse trabalho de escolher quais escolas você vai fazer esse trabalho de mapeamento. O próximo passo, Lu, me interrompa quando quiser, tá bom? Tamo junto aqui. Estou de olho no chat aqui também. Combinado. Próximo passo do trabalho é como que a gente faz esse mapeamento, então, né? E aí eu trouxe aqui pelo menos cinco critérios ou 5 aspectos que eu acho que são interessantes a sua escola analisar. Alguns aspectos mais técnicos, alguns aspectos de infraestrutura, aspectos digitais e, principalmente, aspectos que envolvem a questão pedagógica. Afinal de contas, a gente está falando muito nessa semana sobre construção da oferta. A gente vai dar atenção, dar um foco maior nesse tema daqui a pouquinho, né? Mas vale muito a pena você ter acesso, né, a todas essas informações de como a gente faz esse trabalho. Quando a Amy desenvolvia mais propriamente, né, atendendo escolas que contratavam a Amy para esse tipo de trabalho, era assim que a gente organizava, sistematizava esse trabalho, né? Olhando para esses 5 pontos. Análise do site e das redes sociais, então existe uma sondagem, né, da gente ver como a concorrência está se posicionando pela internet. Existe também o contato telefônico, como que a escola, né, a concorrência está se posicionando através desse contato. As visitas presenciais, e esse aqui é o ponto talvez mais alto de toda a nossa conversa, a gente vai se ater mais depois quando for falar sobre ela, mas a visita presencial é a famosa mãe de aluguel, né, ou pai de aluguel agora, família de aluguel, é a família que você manda lá para realmente fazer uma visita em loco e captar o máximo de informações possíveis. E o conhecimento consensual, que é o próprio boca a boca. Então, é possível a gente mapear algumas coisas pelo que os alunos trazem, pelo que as famílias trazem, né? Então, uma escola que está puxando muitos alunos. Às vezes, o próprio aluno que está interessado lá acaba trazendo informações a respeito da escola. Professores, né, acabam, às vezes, compartilhando informações. Então, esse conhecimento consensual também é algo muito importante. Coloquei aqui como boca a boca para você também colocar como sendo um critério de atenção, né? Então, análise de site, redes sociais, telefone, visita presencial e o conhecimento consensual, o boca a boca. Vamos partir então para a próxima tela e agora a gente vai visitar cada um desses tópicos de uma forma mais aprofundada, ok? Então a ideia aqui é a gente vai percorrer a análise do site, a análise das redes sociais, o contato telefônico e trazer para você quase que uma espécie de checklist, por isso que todos os slides aqui eles são fotografáveis, né? Para depois você fazer com calma esse checklist e anotar quando você for fazer as análises para você pelo menos levar em consideração aqueles critérios. Vamos começar pela análise do site? Não quero me ater muito, porque eu quero me concentrar mais lá no contato presencial, principalmente falando da oferta. Mas quando for analisar o site, olhe sempre a legibilidade, fotos da escola, tem site que não se preocupa, tem escola que não se preocupa com isso e a sua escola pode sair em vantagem, né, com relação a essas imagens. A apresentação da estrutura, se isso está bem apresentado, e aí a estrutura não é só fotos, né, você colocar às vezes um personagem da escola, um professor apresentando aquele espaço, um aluno apresentando aquele espaço, o que acontece naquele espaço de convívio, pode ser uma forma de apresentação da estrutura diferente da sua concorrência, né? Então a ideia aqui é você encontrar arestas que talvez a concorrência não esteja fazendo para você deixar o seu site ainda melhor, né? Então, atenção, as logomarcas dos parceiros, os seus diferenciais, as suas certificações, então se a sua escola tem alguma parceria, marcas fortes, né, da Somos, dos selos da Somos, dos sistemas de ensino, colocar isso em evidência, muito importante, né? Textos dos segmentos de ensino, as metas, as filosofias, o que se espera, né, para cada segmento, para o resultado de cada segmento, coloque essas descrições também. Destaque para os elementos importantes do currículo, então se você quiser divulgar ali a sua grade curricular, extracurricular, essas informações também é importante conter no site. E aí, principalmente,
informações de contato, localização, um jeito fácil das pessoas poderem entrar em contato com você, né? Às vezes tem site que você vai visitar e você percebe que tem que preencher um formulário gigantesco para só então você passar a ter, a conseguir o contato da escola. Ou então não tem informação nenhuma, tem um telefonezinho lá embaixo que aí você tenta ligar e aí você percebe que é muito difícil a ligação. Então, mapear isso nos sites da concorrência vai trazer um vislumbre melhor de como você pode estar otimizando ainda mais o seu próprio site, né? E a responsividade eu coloquei aqui, a gente colocou aqui, como sendo essa coisa de facilidade, tanto no modo de computador, quanto também no tablet ou smartphone. Hoje em dia, as pessoas estão usando muito mais o smartphone para fazer as pesquisas do que necessariamente usar o computador físico, né? O desktop. Então, tem um site que seja mais favorável para essa leitura, sem dúvida vai favorecer mais, né, o interesse da família ou do aluno para o seu conteúdo. Então, pense nisso também. Então, tá aí, tira um print dessa tela para você não perder quando for visitar os sites dos seus concorrentes. Você dá uma olhada em todos esses itens e, é claro, avalie também o seu site com base nessas informações para você otimizar sempre mais ainda o seu próprio site. Vamos continuar então e agora a gente vai passar para as redes sociais. Nas redes sociais, que tópicos a gente traria de atenção, né? Analise a frequência das publicações, quanto tempo e de quanto em quanto tempo uma publicação nova entra no ar, né? Se a escola posta muito, se a escola posta pouco. E mais do que a frequência, é o engajamento, né? Às vezes tem muitas postagens com pouco engajamento, mas pode ser que tenha poucas postagens com engajamento muito alto. Então, olhe isso na concorrência também, avalie o que o público dela gosta mais de compartilhar, ou de conversar, ou de mandar comentários. Faça uma análise desse tipo para você também mapear como que a concorrência tem se posicionado nessa questão da frequência e das publicações. Anúncios, né, de forma geral, de captação, então, dá uma pesquisada pelo Instagram, por exemplo, em escolas da concorrência, você provavelmente vai ser atingido pelos anúncios que são pagos pela concorrência para alcançar os chamados leads, né, os contatos, que vai se tornar uma possível matrícula. Então, seja alvo também desses anúncios. Quando entrar pelas redes sociais, faça pesquisas, procure pelas escolas concorrentes e você provavelmente vai começar a ser impactado por esses anúncios. E aí você vai fazer também análises, né? Se os anúncios estão divertidos, se estão curiosos, se estão chamando atenção, que tipo de diferencial aquela concorrência está colocando como destaque para chamar a atenção das famílias. Então, é importante analisar os anúncios. Se eles fazem eventos, a divulgação dos eventos e principalmente o atendimento pelas redes sociais. Porque hoje em dia, né, Lu, as famílias não estão só ligando, elas estão direto no Instagram e já mandando a mensagem para a escola. E estar preparado para isso é muito importante, né? Acabou encurtando bastante o caminho, né, Rafa? Antes o atendimento ficava mais exclusivamente ao telefone, né? Então, mas hoje não. As pessoas visitam, né, as famílias visitam a rede social, automaticamente mandam uma mensagem pedindo mais informações. E é um cuidado, né, pelas experiências que a gente tem, a rapidez com que se é respondido, ali alguém cuidando dessa rede, eu acho que é importante ir mapeando, né, o quanto foi ágil esse atendimento, para você comparar com o seu, inclusive. Né? E aí você elencar ali os seus diferenciais em relação à concorrência ou em pontos que precisam ser melhorados ou não. Eu acho que é importantíssima essa atenção. Lu, uma coisa que você fala muito nas suas falas, eu gosto, é essa atenção até na personalização desse atendimento, né? Não só também responder conforme um script, mas pensar naquela família, o que de fato estão buscando, o perfil, você fala muito disso. Né? É para a gente hoje em dia, né, em tempos de inteligência artificial, em robôs, né, o quanto é importante a gente dar essa pessoalidade ao atendimento que está acontecendo ali, né, Rafa? E não ter aquelas mensagens que são organizadas, mas ter uma interação mesmo com as famílias e já promover essa troca para que realmente você consiga atrair a conexão. Que eu acho que a grande mensagem aqui, em tudo que a gente faz, é a conexão. E aí você tem que avaliar isso no seu concorrente, né? Para você fazer sempre olhando o concorrente, mas fazendo um comparativo com as suas entregas, com as experiências que as famílias no seu atendimento recebem. Então, assim, vai avaliando, né? O quanto que esse atendimento foi gerando conexão, quanto que esse atendimento foi rápido, porque assim você vai levantando, né? Os pontos fortes e fracos, novamente, de tudo que acontece. Legal. Fica aqui a orientação, né, para a sua escola, como a Lu falou.
faz a análise na concorrência, mas sempre avalia você também, né? Eu até sugiro de você criar uma conta fake no seu Instagram, com um nome fictício, um personagem fictício, para você fazer interação com as escolas que você quiser, e aí você vai receber como é que está sendo o atendimento pelas redes sociais dessa concorrência. Você pode encontrar ali arestas que não existem na concorrência, que pode estar no seu atendimento, e aí vai se tornar um diferencial, ou coisas que eles estão fazendo, que é incrível, causa uma conexão gigantesca, que pode estar também no seu atendimento, né? Ou ainda melhor. Então, por isso a importância, e eu quis destacar essa coisa do atendimento. Durante a AME Week, a Lu vai trazer muito mais conteúdos, tá? Depois você dá uma olhada lá na agenda, mas a Lu tem muito conteúdo para falar sobre encantamento, atendimento, relacionamento. Vale muito a pena. Já vou deixar o gancho aqui, tá, Lu? Rafa, quero pedir licença até para responder a Franciele, que eu estou conectada aqui no chat com vocês, porque ela fala assim, né? Esse mapeamento em cidades menores se torna mais difícil. Como podemos fazer? Na etapa em que estamos apresentando aqui, lógico que o Rafa apresentou o todo, né? Eu acho que você deve estar comentando no presencial. Quando você está imaginando que alguém da sua escola tem que fazer a visita à escola concorrente. Aqui, enquanto a gente está falando, né, do site, das redes sociais, eu acho que tudo bem. Né? Você pode sim ter ali o pessoal da escola, mas aí quero que você destaque isso, Rafa, a importância da gente ter alguém que é isento, né? Porque imagina, numa cidade pequena, acaba todo mundo se conhecendo, como é importante a gente delegar essa função para uma pessoa também muito bem treinada, preparada a fazer esse cliente oculto. Você já deu até os spoilers aqui, né? Mas daqui a pouco a gente vai se aprofundar no presencial, aí eu acho que a gente vai responder melhor a pergunta dela, mas é isso. Tudo que a gente puder fazer à distância, né? Redes sociais, site, até o próprio contato telefônico, eu acho que é bem mais fácil. É mais fácil. Né? Então, no mais fácil por enquanto aqui, então, né? Então, para a Franciele, por enquanto, Franciele, é possível, tá? Aí na sua escola, você ou quem vocês forem delegar para fazer esse mapeamento, né? Então, a gente está falando de site, de redes sociais, ok. Daqui a pouco o Rafa fala do presencial. Então, finalizando aqui redes sociais, vamos para o próximo, terceiro. Quero chegar logo no presencial também, que eu acho que é de maior curiosidade das escolas. Mas não poderia falar do contato, que pode acontecer também por telefone, né? E aí, eu vou passar rapidamente só em alguns tópicos, em alguns aspectos que eu acho que é importante você analisar quando for fazer um contato telefônico com a concorrência. Primeiro é o tipo do atendimento telefônico. Foi uma telefonista? Foi um atendente? É uma recepcionista? Já tem hoje em dia, né, robôs que estão fazendo atendimento? Como que foi esse tipo, né? A ligação, teve uma transferência da ligação de uma pessoa para outra? Teve uma qualidade dessas informações que foram passadas de uma pessoa para outra que continuou esse contato no telefone? A qualidade técnica, né? Teve uma audibilidade boa, o ambiente era externo, teve interferências. A respeito da qualidade técnica, são os pontos que a gente trouxe aqui no contato telefônico. Isso sobre o tipo do atendimento. Agora, existe um outro aspecto que são os aspectos comportamentais. Aí você vai analisar a altura da voz, o ritmo da fala, se a fala trouxe gentileza, proatividade, assertividade, a forma de tratamento, foi mais formal, foi informal, houve um registro e uma utilização ao longo do contato do nome da pessoa, do nome do aluno, da série pretendida. Então, tem um pouco a ver com essa conexão que a pessoa que te atendeu conseguiu criar com você nesses primeiros minutos relacionados aos comportamentos, né? Além dos aspectos comportamentais, a gente trouxe aqui também o tempo, eu acho que tem mais um, aspectos comportamentais, o tempo versus quantidade versus qualidade de informações. Então, o tipo de informação que a pessoa conseguiu passar pelo telefone, se foi apresentada de forma espontânea ou se você teve que ficar pedindo por cada informação que você queria, se você sentiu que estava uma coisa meio roteirizada ou não, foi uma coisa completamente improvisada, sem roteirização nenhuma. Você precisou ficar questionando, né? Foi mediante questionamentos que a atendente foi passando a informação. Foi de forma assertiva, foi de forma hesitante, ela passou tudo, ficou hesitante em passar alguma coisa. Houve um convite também para você visitar a escola. Ela fez também um agendamento para essa visita. Como que foi, então, essa questão de tempo, quantidade e qualidade? E, por fim, no contato telefônico ainda, a coleta de dados, que está aqui uma coisa super importante, gente. Tem muita escola que ainda não faz, tá? Parece simples, mas é um absurdo. As escolas não pegam os contatos.
Então em que momento esse contato, essa tomada de contato aconteceu? Às vezes você pega uma ligação e a pessoa ainda nem criou uma conexão com você e já quer saber até seu CPF. Sabe aquela ligação que a pessoa já começa perguntando tudo e aí não gera aquela conexão? Enfim, o momento da tomada de dados é importante. À medida que a conversa vai fluindo, esses dados vão sendo coletados, isso pode tornar o atendimento, a conexão muito melhor, o relacionamento muito melhor. Então, note para esse momento de tomada o tipo de dados que foram solicitados, dados primários, como o nome do responsável, do aluno, série de interesse, telefone, e-mail. Dados secundários, então a escola que o aluno está atualmente, como conheceu a escola, a região onde está a residência da família, né? Os motivos do porquê a pessoa está entrando em contato. Existe ali já uns dados mais secundários para uma conversa mais profunda que também pode ser interessante. Então a gente trouxe todo esse checklist para, mais uma vez, para você ligar para a concorrência e sentir como que é essa ligação e, é claro, avaliar também a sua própria ligação, né? É no detalhe que, às vezes, a conexão que você causa, né? A experiência que você causa para a família que entra em contato com você acaba acontecendo. Então, às vezes, você fala assim, a concorrência ela é muito boa, faz isso, mas é no detalhe, às vezes, num pequeno detalhe que você vai tirar vantagem, né? Então, por isso que a gente colocou todos esses tópicos aqui. Rafa, queria até fazer uma consideração, né? A gente tem que olhar muito para essa visão, né? De como que as famílias que visitam as escolas, né? Que experiências o seu concorrente está promovendo, né? Então, você sabe que o concorrente A promove essas experiências por telefone. E no que você pode se diferenciar? Né, no que você pode realmente fazer melhor ou algo que você já sabe que faz muito melhor. Aí você consegue destacar, inclusive, algo que a gente sempre fala, né? O que você tem de diferente, o que você faz melhor. A gente só sabe o que a gente faz de diferente e faz melhor quando a gente conhece a concorrência. Porque até então, quando você tem só a sua escola como parâmetro, você não sabe se é diferente ou não. E você então, sempre vai achar que faz o melhor, né? Faz o melhor, e pode ser que faça o melhor, mas comparado a quê? Comparado a quem? Ao seu concorrente, que faz a mesma entrega, né? A gente está falando sobre escola, sobre educação. Então, é importantíssimo, seja em qual tipo de contato e de relacionamento aconteça, seja no site, na rede social, no contato telefônico e agora o presencial, que experiência o seu concorrente está promovendo para as famílias que estão buscando uma escola para o seu filho, né? Então, acho que essa é a grande mensagem. Eu até quis ter essa fala, porque eu estou acompanhando aqui o resultado da enquete, Rafa. Eu não sei se você está vendo, mas aqui, deixa eu só atualizar o meu número aqui. 28% das escolas que estão conectadas com a gente e responderam não investem em analisar os concorrentes. Caramba. Eu achei um número expressivo. Né? E do mesmo modo, 26% acaba fazendo em 2 momentos, no primeiro semestre e no segundo. Tá? Então, daqui a pouquinho eu quero que você conte o que é o ideal, que a gente acredita que seja o ideal, mas eu achei esse número importante, 28%. Então, é 28% que não investem. Que não investem. E quais são os outros números? Os outros números, 26% em primeiro e segundo semestre, que eles fazem essa análise. Segundo semestre, 37%. Entendi. E primeiro semestre, 9%. A grande maioria está no segundo semestre. Está no segundo, mas eu achei expressivo o número de 28%. Muita gente ainda não faz, né? Porque a gente fala tanto da gente se diferenciar no mercado, de sermos competitivos, mas é sempre pensando relacionado a quem. Né? Por isso que a gente insiste em falar sobre o mapeamento da concorrência e do mercado. E aqui a gente não está falando só da concorrência, mas o quanto que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado educacional e o que as famílias buscam. Perfeito. E retomando a fala sobre os detalhes, que a gente acha que é no detalhe que às vezes a escola acaba ganhando, né? A gente tem aqui um detalhe importante que é o relacionamento pós-contato. Houve algum envio de agradecimento quando você fez o contato telefônico? Qual foi a periodicidade desses contatos após o atendimento, né? Foi endereçado por qual profissional da escola?
Em caso de algum agendamento, se fez o agendamento, houve essa coisa de envio de lembretes para avisar você sobre o endereço, sobre o local, essa atenção para você chegar até a escola presencialmente. Então, esse relacionamento pós-contato, né, Lu, a gente dá destaque porque a gente sabe que é um detalhe e que muitas escolas não fazem, não cuidam disso. Não fazem, Rafa. Eu até quero fazer um convite para as escolas. A gente vai ter um módulo específico sobre este tema, né, no relacionamento, e ali muito acerca do atendimento que acontece na escola na sexta-feira. No dia 30, a gente vai falar sobre isso. Então, é bem importante a gente se atentar a este contato pós-relacionamento. É o que a gente precisa ser trabalhado aqui também. É isso aí. Vamos sair, então, do contato telefônico. Agora a gente vai para a visita presencial, a famosa mãe de aluguel. Então, garantam os prints aí também. A gente vai começar falando dos aspectos gerais. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Vou munir alguém, então, de orientações, vou treinar essa pessoa, daqui a pouco a gente vai falar sobre o perfil dessa pessoa, mas quando for fazer essa visita, a gente tem também um checklist que a gente recomenda você estar sensível ali àqueles aspectos. E é sobre esse checklist que eu vou falar. Eu vou ir falando do checklist e a gente vai comentando, pode ser, Lu? Primeiros aspectos mais gerais, que você vai ver sobre portaria, segurança, uniforme, tempo de espera para esse atendimento presencial e o próprio comportamento das pessoas que estão envolvidas ali. Humor, gentileza, proatividade, né, interesse. Então, do momento em que a gente pisa na portaria e aperta lá o interfone, eu apertei o interfone e demorou quanto tempo? Recebi instruções quando eu entrei? Fui bem direcionado para o lugar onde eu tinha que aguardar, os próximos passos, a pessoa teve sensibilidade de me dar todas essas orientações, como foi essas primeiras impressões? Eu acho que as primeiras impressões estão ali na portaria, segurança, esse tempo e os primeiros comportamentos. Segundas características que a gente trouxe aqui, né, são os aspectos, vamos lá, o passador não está indo, relacionados ao local do atendimento. E aí agora eu estou falando do aspecto físico, se tem muito ruído, a qualidade dos materiais que estão dispostos ali, se tem tecnologias envolvidas, a respeito da organização também e da limpeza, né? Eu confesso que eu estou lembrando das visitas que eu tenho feito, né, nas escolas que eu tenho procurado para minha própria filha. A gente está num processo agora de mudança de escola e tem sido um laboratório incrível, porque eu trabalho com isso há tanto tempo, há tantos anos falando sobre isso e agora na prática a gente vê o quanto as escolas às vezes pecam em coisas simples, que é oferecer uma água, oferecer, sabe, fazer você se sentir bem, se sentir seguro para começar uma conversa. Às vezes isso não acontece. Então, a gente trouxe essa questão do local do atendimento, porque o local diz muito. Não pode estar muito poluído, sabe, não pode ter ruído demais, mas também não pode ser um silêncio sepulcral. A pessoa tem que ser gentil, mas também não pode ser alegre demais, efusiva demais. Então, tem todo um detalhe para que realmente as pessoas se sintam bem, né? E ainda sobre a infraestrutura, olha só os outros aspectos que a gente trouxe aqui no checklist, né? Agora aqui já pensando em mapear a experiência dos alunos, tá? Locais para lazer, para alimentação, as quadras, as salas ambientadas, salas Google, sala de artes, de laboratórios, idiomas, músicas ou de soluções educacionais que existam na escola que demandem salas ambientadas, né? Então, analise também essas salas. Salas da coordenação, sala dos professores, que análise que eu faço aqui, né? Analise se essas salas estão próximas do ambiente dos alunos, se elas são acessíveis aos alunos também, né? Se existe essa proximidade, né, dessas salas com as crianças. Inspetor de corredor, como que eles atuam, né? Se atuam só no intervalo, se estão presentes durante a jornada toda do estudante, como eles são acionados. Então, esses inspetores de corredor. Número de alunos por sala, né? Isso é importante também. Às vezes na educação infantil há uma necessidade, né, diferente que é no Fundo 2 ou no ensino médio. Então, olhe esse detalhe do número de alunos por sala.
Professores auxiliares, principalmente nas séries iniciais, se eles existem, né? Se existem, qual é a função que eles exercem. Espaços abertos, espaços cobertos, se acontece um dia de chuva, por exemplo, como que os alunos ficam, é um ponto de atenção que a gente trouxe nesse checklist também. E o controle de entrada e saída dos alunos. É estruturado, não é estruturado, é fácil, é difícil. Então a gente trouxe aqui alguns tópicos relacionados à infraestrutura, tá bom? Então dá mais um print aí na tela para você. Ô, Rafa, e vale lembrar que este módulo a gente está trazendo como checklist mesmo. A gente não vai abordar, né, talvez, a gente está até comentando as nossas experiências, mas isso é o relacionamento e as entregas que acontecem lá dentro da escola concorrente que estamos visitando, né? E eu ressaltaria que o mais importante, né, talvez não o mais importante, mas tão importante quanto é você ter uma pessoa que, né, vai fazer essa visita, que vai fazer esse controle, né, do que está vivendo lá na escola, é ter a sensibilidade também de ver o que sente dentro daquela escola, né? Porque talvez a gente vá apontando com um checklist, tá, recebi as informações tudo certinho, mas como que foi, né? O que você sentiu dentro daquela escola? Qual foi a reciprocidade das pessoas que me atenderam? Eu acho que tem um lado aí que é algo que a gente não enxerga muito, eu falo muito nos diferenciais, que vale também a gente prestar atenção. Então, a pessoa que a gente vai designar para fazer esse trabalho de visitar e ter um checklist tem que ter essa sensibilidade de entender como que esses serviços foram apresentados, que experiências você, como pessoa, né? Não como profissional da educação, ou se for alguém da sua escola, ou alguém que já está atrelado à educação, se sentiu dentro daquela escola, que eu acho que é importante também. Excelente, Lu, obrigado pela contribuição. Imagina. Continuando com o checklist, agora a gente vai entrar na proposta educacional. Que aspectos importantes talvez a gente tenha que mapear aqui? Filosofia, proposta educacional, a grade curricular, a grade extracurricular, os projetos educacionais, se existem saídas culturais, pedagógicas, né, os famosos estudos do meio, quando acontecem, como acontecem, se existem recursos tecnológicos que os alunos têm acesso a como, quanto, né, quando, para quê. O próprio material didático, e aí a gente está aqui analisando, né, se é algum sistema de ensino, se é um material próprio, qual é a origem desse material, qual é a filosofia, né, a proposta político-pedagógica por detrás daquele material. Se tem idiomas, a gente colocou aqui na lista também, né? A questão de idiomas tem sido alvo de grande interesse das famílias agora, então é um aspecto importante de se olhar. Processos de avaliação, recuperação, preparação para vestibulares, preparação para o Enem, os resultados, né? Amanhã a gente também vai ter um módulo falando sobre resultados aqui, que não são necessariamente só os resultados de vestibular, né? Mas é o que o aluno colhe como fruto, né, de resultado do desenvolvimento do trabalho na escola ao longo de todas as séries, né, e diferenciais a gente colocou aqui também na lista, pensando em como que a escola se apresenta, né, que diferenciais a escola coloca como sendo diferenciais dela, porque isso também, quando a gente mapeia as escolas, você pode chegar à conclusão de que várias escolas trazem diferenciais, mas que na verdade não são diferenciais porque existe aquilo na concorrência toda e aí você mesmo acaba caindo na armadilha de às vezes divulgar algo como um diferencial, mas quando você visita a concorrência você percebe que não é um diferencial porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então é um cuidado que tem que se ter também aqui, por isso que a gente trouxe esse item para a lista, tá? E aí, quero fechar o checklist com alguns cuidados importantes, e aqui vai envolver muito a questão de como faz isso na prática com o profissional que você escolher para fazer essa visita. Então, primeiro é a escolha do profissional. Como a Lu já trouxe, né, a questão de ser alguém que tenha sensibilidade é muito importante. Pode ser alguém da própria comunidade que da sua escola, então uma família, né? Que gosta muito da sua escola, que você certamente poderia convidar para fazer esse tipo de trabalho, envolvendo, né, essa família, dando essas orientações, pedindo para fazer essas visitas, pode ser uma pessoa importante, interessante, né?
ou você contrata mesmo alguém, né? Pega uma mãe, procura por alguém, um parente de um aluno, e aí você faz essa pessoa se tornar esse olho seu, né? Mas a experiência que a gente tem, né, Lu? Geralmente as famílias da própria escola é que acabam atuando mais, fazendo esse trabalho, né? Exatamente, Rafa. É importante, né, essa pessoa, como você disse, ter essa sensibilidade, né, essa vivência para conhecer no detalhes, mas eu acho que com o checklist que você trouxe fica mais fácil para as escolas, né, até ir clicando realmente os aspectos que precisam ser analisados. Mas como vocês colocaram aqui para a gente também, às vezes uma cidade muito pequena não dá para ser ninguém da escola, a gente até sugere que não seja, né, ninguém, um profissional, um colaborador da escola, mas que seja da comunidade seria melhor, né, porque depois fica mais fácil fazer os comparativos e juntos fazerem uma análise, né, então uma pessoa que está já envolvida em tudo que acontece nesse cenário. E a pessoa da escola, a pessoa que eu digo é uma família da escola, não um profissional, né? Não um coordenador, um diretor, mas a família que você tem na sua escola, que já tenha um filho na educação infantil, por exemplo, e no fundamental, pode ser o perfil ideal até para facilitar os próximos cuidados que a gente vai trazer aqui, que é, por exemplo, o comportamento no momento dessa visita. Então, se comportar como pais, de fato, interessados, se esse pai for um pai legítimo, uma mãe legítima, é óbvio que vai ser muito mais natural esse comportamento, né? Então, é um cuidado que a gente trouxe ali. Outro cuidado é a respeito das histórias que forem sendo inventadas. É um cuidado absurdo, porque se você não tem aquele filho, se você não está falando de fato aquilo que está dentro da sua história, pode ser que você invente coisas que depois te comprometa ali a relação, né, do contato, a visita. Então, é uma saia justa aqui. Depois fica aparecendo, fica na fica evidente, na cara, né, que é fake, né, aquela fica família. Evidente aquela vergonha. Então, é um cuidado que a gente trouxe aqui. Então, por isso que, se a família já tiver essas crianças, criar uma história com base mais próxima de uma realidade vai trazer mais naturalidade e também segurança para essas visitas, né? A criação de um roteiro para essas conversas, essas perguntas, isso é muito legal e, como a Lu falou, o checklist que a gente está apresentando aqui vai te ajudar nisso, vai direcionar, mas é claro que não torne robotizado esse contato, né? Para esse roteiro, você não ficar refém desse roteiro, né? É uma contribuição que eu ia fazer, inclusive, para não parecer uma coisa muito assim, você está ali com o caderno anotando tudo, porque não é algo comum, né? De como mãe, você está visitando escolas agora, você começar como se você estivesse ticando o checklist mesmo, ou fazendo anotações que são muito técnicas, que no dia a dia a família não se comporta dessa forma. Então, é um cuidado também, né? Para a gente ter as percepções, você seguir um checklist na organização da visita, né, na sua cabeça, mas tomar esse cuidado. Senão a gente pega um caderno e acaba anotando ali e vai parecer que realmente não é muito real. Exatamente. E aí vem os últimos cuidados aqui. A utilização da linguagem, a Lu também trouxe aqui, né? Ser menos técnico, cuidado para você levar um coordenador, um professor, que aí vai falar de temas, de formas, né? Que não é normal, uma família não se comportaria com aquele linguajar, né? E, por fim, os dados de contato para o pós-atendimento. O cuidado de, dependendo do seu e-mail, né? O e-mail já vai revelar se você é alguém da escola, por exemplo. Então, tome cuidado com esses dados, esses telefones, né? O que você compartilha para também você não ficar constrangido depois com uma situação ruim aí, né? Constrangedora, tá bom? E aí, como organizar todas essas informações depois que você visitou as escolas? A gente tem algumas sugestões, tá? Primeiro, é você criar algumas categorias que, na sua opinião, são importantes. A força da marca, a publicidade que eles fazem, as tecnologias que eles usam, a estrutura, a proposta, o atendimento, os resultados, os preços e tantas outras categorias que você achar importante. E aí, o que a gente sugere? De você criar uma espécie de Excel, uma tabela, para você fazer análises comparativas. Cada uma das linhas, você coloca um desses critérios. E cada uma das colunas são as escolas concorrentes. A escola A, B, C, D e E, você pode até colocar você como sendo uma das colunas, para você também se colocar no critério de avaliação aqui, né? E aí você vai anotando quem visitou as escolas é que vai conseguir fazer esse trabalho bem feito, que é pensar no critério força da marca. Escola A é uma marca forte, é uma marca fraca, pouca gente conhece, como que você sentiu? Qual foi a sua percepção a respeito da força da marca? E aí você vai colocando ali
qual item está em vantagem, aquela escola está em vantagem, aquele item pode estar igual à sua escola ou pode estar em desvantagem. Tá? E aí você tem ali uma espécie de critério de avaliação para você enxergar tudo no mesmo mapa, porque à medida que você vai fazendo a visita, e aí é outro cuidado também, né? Se você visita uma escola, e aí numa escola você pergunta bem da tecnologia, mas da outra você não pergunta. Em uma você pergunta sobre a alimentação dentro da escola, mas na outra você esquece de fazer essa pergunta. Acaba ficando uma salada de informação, muita informação, que às vezes você não consegue comparar, né? Então, a gente sugere de você trazer um mapa como esse que está aí na tela, para você poder comparar de forma melhor em que aspectos o concorrente está em vantagem a você, está igual a você ou está em desvantagem a você, porque aí o que tiver em vantagem é um ponto de atenção para você, né, passar a estar em vantagem também com relação à concorrência. E aí entra o que a gente está falando muito essa semana, que é a questão da análise da sua oferta, né? Então, se existe muita vantagem, porque a escola tem um programa bilíngue estruturado, já tem aulas extra estruturadas, já tem um programa, né, que fala sobre as emoções, que cuida das emoções, que tem um cuidado com o aluno relacionado à questão comportamental, tudo isso vai acabar dando mais vantagem para a escola concorrente. Então, com esse painel, eu acho que você consegue ter uma visão bem completa de onde melhorar, aonde a gente pode continuar como a gente está, ou coisas que vocês já estão em vantagens, né? E deve fortalecer ainda mais na comunicação, na veiculação. Então, a gente acredita que esse mapa vai ajudar nesse trabalho, tá? E para fechar, eu queria dar mais um presente aqui, né, Lu? As escolas adoram presente. Temos um super presente, mas posso fazer uma leitura aqui do chat, Pode, Rafa? pode sim. Eu vou voltar aí para ficar do seu lado. O João Lemos, ele colocou aqui pra gente, acho que é mais um desabafo que ele trouxe aqui pra gente, né? Luciana, um concorrente liga para os nossos pais para oferecer vaga. Não fazemos isso, mas a concorrência é desleal. Nossa! Aí fica complicado, né, Rafa? Eu acredito que a mensagem, né? Imagino eu como mãe, né, receber a ligação de um concorrente da escola do meu filho me oferecendo uma vaga, eu ia ficar preocupada com essa escola de chegar nesse ponto, né? Que mensagem que essa escola passa para o mercado, para as famílias, fazendo uma atitude dessa, né? Mas acontece, a gente sabe que acontece mesmo. Acontece. Eu fiquei pensando na hipótese até, Lu, desse aluno, de alguma forma, cair numa rede social, e aí a escola pegou esse contato e aí oferece, às vezes nem sabendo exatamente qual é a escola, qual é a concorrência, sei lá, mas acho que isso pode acontecer de uma forma muito recorrente, assim, né? Sim. Mas eu diria que eu me preocuparia, né? Pelo menos eu, Luciana, eu ficaria meio, vamos dizer, ressabiada. Como que essa escola teve meu contato? Como que ela me acessou? Né? E a que ponto que chegou de oferecer uma vaga? O que está acontecendo naquela escola para ela, né, tá me abordando dessa forma e oferecendo uma vaga? Mas não sei, se as famílias, né, forem sensatas e entenderem dessa forma também, ou a gente precisa, mas acontece, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse cenário. Por isso que a gente tem que cuidar muito dos nossos, né? Os nossos alunos, as nossas famílias, para que quando isso aconteça a gente tenha a segurança de que a família não vai se render Exatamente. só por causa que foi uma ligação desse tipo, né? E a Magali colocou aqui pra gente, tinha informações que nem imaginava, me surpreendeu e saímos da inércia. Isso aí. Olha, importante que legal. A gente olhar aqui para isso também. A Maria Freitas, tá? Aqui eles montam um grupo para oferecer desconto maior, né? A situação vai piorando. Realmente isso acontece com muita frequência, mais do que a gente imaginava. E eu acho que vocês têm um grande desafio, que é vocês criarem outras estratégias, né? Que não sejam traiçoeiras, como muitas delas na concorrência, mas que vocês também não fiquem reféns, né, desse movimento, porque realmente, gente, é um movimento terrível. O que a gente sempre fala, né, Lu, nas nossas apresentações, é que a qualidade da escola, a entrega da escola, o que a escola está fazendo com muita competência, garante, de certa forma, que essas injustiças, esse mercado mais traiçoeiro, não traga prejuízos para a escola. E entrar numa guerra dessa de descontos, né, Rafa, de preço, o quanto é perigoso. Né? Então, a gente fala muito sobre isso também. Tem que manter o seu posicionamento de entrega de valor, né, de uma entrega realmente
que vá fazer sentido para aquelas famílias e defender esse posicionamento né, de todas as formas, porque se entrar nesse jogo, aí fica muito perigoso e pode fazer com que a sua escola se perca no meio de tudo isso aí. E é por isso que é importante a gente falar tanto da oferta, a gente está falando disso em todos os modos, porque uma oferta consistente, que traga qualidade, resultado, é o que você tem que levar para a mesa quando chegar uma família procurando pelo desconto, ou brigando, ou dizendo que a concorrência está fazendo tal coisa, você defender de fato o seu posicionamento, a qualidade do que você entrega, né? E aqui, para a gente finalizar as nossas leituras aqui, a Lourdes comentou, a minha concorrente também faz isso, olha só. E a Maria, uma ideia que deu certo, fortalecer o relacionamento com as famílias, é isso, é você se relacionar, estar mais próximo, ter um canal aberto, um diálogo, e a gente vai falar muito sobre isso. Amanhã tem um módulo às 14h30 sobre relacionamento e na sexta-feira também vamos falar, né, de todo esse relacionamento ali na sala de matrícula, pós-visita. Então a gente vai trabalhar o que o Rafa trouxe aqui, a gente vai trabalhar na linha como deve ser a entrega dentro da sua escola para se diferenciar no mercado. Lu, já passamos do tempo, né? Eu estou aqui olhando o relógio agora e já tem mais gente mandando mensagem. Acho que as escolas devem ter gostado, né, do que a gente trouxe. Sim, lembrando, né, vocês acompanhem toda a nossa jornada aqui na M-Week, porque um tema é puxado, vai ligando ao outro, né, Rafa? Sim. Então, os assuntos têm os títulos, tem toda a abordagem central, mas é sempre uma construção. Então, com certeza, a gente vai falar sobre isso novamente em algum outro módulo, onde a gente possa, inclusive, continuar a nossa conversa aqui. É isso aí. Para fechar, então, vamos dar um presente especial que a gente preparou para esse módulo aqui, que é um manual que a gente criou de avaliação da concorrência, que você pode fazer download da seguinte forma. Se você é uma escola que já é da Somos Educação, dentro do seu portal de marketing do sistema de ensino, você vai encontrar uma trilha de presentes da M-Week, você vai encontrar esse manual lá. E se você ainda não é um parceiro Somos, a gente quer muito que você se torne e por isso estamos dando a você um período de degustação no portal mktsomos.com.br. Você faz um cadastro muito rápido ali, você também vai conseguir acessar esse conteúdo. E está aí na tela para você conhecer, é o manual Avaliando a Concorrência, é um e-book que a gente criou. Nele você vai ter concentrado tudo isso e um pouco mais do que a gente trouxe aqui, tá? Para você ler com calma, compartilhar com as pessoas que vão fazer esse trabalho aí dessa avaliação da concorrência no seu mercado. A gente traz ali as perguntas, os cuidados que tem que se ter, o passo a passo e até como depois você pode fazer a análise dessas informações todas junto com o time da escola. Tá aí esse manual prontinho para você fazer download, espero que você goste. Manda aí no chat palminhas, tem corações, tem reações também ali, né, no chat. Tem reações que a gente vai acompanhando aqui, ó lá, amei, presente, a Maria já colocou aqui pra gente, o presente, Rafa. E a gente vai ao longo de toda a nossa programação aqui entregando presentes para vocês que façam sentido, tá bom? É isso aí. Lu, vamos para os últimos recados? Vamos para os últimos recados. Lógico, nós estamos convidando as escolas a estarem conosco aqui num grupo de WhatsApp, né, para a gente continuar essa conversa, a gente disponibilizar uma série de conteúdos e, né, convites para vocês estarem conosco, é o nosso grupo de WhatsApp aqui para as escolas que estão participando da M-Week. Então, tá aí, pode colocar na tela aberta, John, para que as escolas consigam fazer a leitura, né, para que elas estejam conosco no grupo de WhatsApp. A gente disponibilizou no link do chat também, então você tem um link para vocês entrarem no grupo conosco. E também a nossa pesquisa de interesse, então de tudo que a gente está falando aqui, nós temos um formulário de avaliação e interesse das escolas que estão conectadas com a gente, em conhecer um pouquinho mais, né, dos sistemas de ensino da Somos, das soluções da Somos, as soluções educacionais que ela tem ali também. Então, você pode elencar com quem você quer estabelecer uma conversa, conhecer um pouquinho mais. Então, vai lá, tem o nosso link de avaliação para a gente conhecer também qual que é a sua opinião, mas vocês conhecerem um pouquinho mais dos serviços que são ofertados pela Somos Educação. Então, não deixem de responder essa avaliação, sem compromisso algum. Rafa, às vezes eu quero saber um pouquinho mais, né, do serviço, de tudo que está sendo disponibilizado. A gente está falando muito do mercado, o que as famílias estão buscando e o que a gente tem como entrega aqui para apoiar a sua escola nessa diferenciação e nessa competitividade que há aí no mercado.
É isso aí, a gente começa a relação aqui e aprofunda esse relacionamento com você que tem interesse através de uma ligação, de um contato mais próximo do nosso time. Então, preenche sim, por gentileza, né, essa pesquisa e também em que lugar que você tem interesse, em que tipo de produto ou serviço. É isso aí, Rafa. Deixa eu só ver. Aqui tem o endereço da pesquisa, acho que eu passei, né? Deixa eu colocar na tela aberta também. Acho que o pessoal até fez um GC ali bonitinho. Ali, ó, portalm.com.br/MW25, que é a M Week 2025. Então, respondam aí pra gente, participem conosco, tá bom? E agora a gente termina aqui, né, Rafa? Tem um convite do Chico, é isso? Tem um convite, tem um intruso aqui na nossa programação agora. Vamos passar então o convite, que é um recado muito importante para o nosso próximo módulo. Com o Chico. Rafa, nesse módulo super importante, o terceiro da M-Week. E aqui um convite para que daqui a pouco, às 15h45, a gente vai fazer o lançamento da pesquisa Família Escola, uma pesquisa super importante que a sua escola vai poder aplicar. Então não deixe de assistir, porque você vai entender como fazer, qual que é a ideia da pesquisa, para que você possa levantar dados da sua comunidade escolar, das famílias dos seus alunos, para tomar as melhores decisões para 2026. A gente te espera daqui a pouco, eu e o nosso japa favorito, que é o Fábio, porque ele é o único japa do time. Até já! Rafa, obrigada. Foi de grande Lu. valia. As escolas, pelo que a gente viu aqui, super funcionou. Agora elas têm um checklist na mão para ter aí seu cliente oculto, sua mãe de aluguel. Então, muito obrigada pela sua colaboração. Também, viu? Obrigada às escolas que estão conectadas aqui com a gente. Daqui a alguns minutos estamos de volta aqui com o Chico e com o Fábio falando de pesquisa. Então, fiquem conectados com a gente. Até já!